Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos chegando para o episódio número 20. Esse que vos fala sou eu, Caio Meirelles, e eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para comentarmos sobre mais uma semana aí de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. Como vai, Lucão? Muito boa noite a todos. Semana um pouquinho conturbada, né? Bem movimentada. Tivemos a definições dos confrontos da Copa do Brasil e a gente já conseguiu achar um formato. Só que eu vou mudar ele de novo, mas Fica é coisa rápida, porque o momento fofoca dessa semana promete. Então, Deco, hoje a gente vai começar com o seguinte, hein? Já solta a vinheta do Vai Dar Namoro. Vai dar namoro! Pra gente falar rapidinho da janela de transferências, né? Cara, você lembra o que eu tinha falado que o John Textor fazer com os times dele? O intercâmbio? Exato. Então, esse intercâmbio já começou. O Botafogo encaminhou a ida do Barreto e do Luiz Oyama pro Molenbeek, da Bélgica. O time que tá brigando por acesso ali da divisão, né? Então, provavelmente isso vai acontecer com outros jogadores e até com outros times. Pode vir cara do Crystal Palace, por exemplo, Botafogo e vice-versa, e meio que vai ser assim. Rapaz, deve ter muito jogador que a torcida do Botafogo gostaria de mandar nesse intercâmbio. Com certeza. Teve a venda do Igor Paixão também, era algo que a gente comentava quando que ele ia ser vendido, e foi definitivo agora. Eu só não lembro pro time que ele foi. Mas ele... AZ. Isso mesmo. Eu tava com PSV ou Feyenoord na cabeça, mas eu acabei errando os dois. Mas enfim, foi vendido. Falando em times holandeses ainda, o Antony tá fazendo de tudo para sair do Ajax. Ele foi sondado ali pelo United, houve proposta, o Ajax não liberou. Aí agora o Antony tá meio que tentando sair, né? O que você acha desse comportamento aí do jogador forçar a saída? Cara, eu acho que, sinceramente, não pega muito bem, mano. Pelo menos na minha opinião. Não acho que é a melhor forma de... Cara, acho que você tem que sentar com a diretoria e falar, olha, eu quero ser negociado, mas cabe à diretoria, né, decidir. Mas ele ficar fazendo birra como ele tá fazendo, eu não concordo. Cara, porque é estranho que antes da proposta, ele tava jogando normal, como se nada tivesse acontecido. Aí agora com a proposta, tipo, vira a chave, eu acho que é meio não, é muito feio, sabe? Mas enfim. Eu não acho que é o certo. Vamos ver aí no decorrer da semana, tá praticamente para fechar a janela de transferência já, então vamos ver o desenrolar. Falando de United também, houve rumores, ainda tem vários rumores da saída do Cristiano. Um deles que foi especulado nessa semana foi o do Borussia Dortmund, que foi desmentido pelo próprio presidente do Borussia. Eu acho que ele não vai sair. Eu também acho que não. Ninguém vai assumir o salário dele, cara, não adianta. Não tem como. Pra idade que ele tem, ninguém vai querer pagar aquele salário. Cara, o único destino, sim, seria o Newcastle, em questão de dinheiro. Não, mas se ele quer jogar a Champions, então ele não vai pro Newcastle. Então, exatamente. Aí tá o ponto. Cara, eu tentaria o facho no United, sabe? Tentaria levar o time de volta à Champions, ganhar a Europa League. Não adianta, vou pagar. Bom, vai ser um caminho bem árduo pra ele, pra carregar esse bando de animal. Falando em... Já aproveitar, né, esse gancho do campeonato inglês aí. Cara, foi uma rodada bem movimentada. Eu falei do Newcastle. O Newcastle hoje quase que complicou. Quase que o City mamou, né? Você esqueceu de comentar sobre a principal contratação dessa janela, Lucão. Uau! Agora esqueci. Casemiro. Nossa, é verdade. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. O homem deixou o Real Madrid. Estou muito triste. Mas ao mesmo tempo eu estou feliz, porque ele foi pro United. Vai ser um novo desafio pra carreira dele. Você concordou com essa decisão dele? Eu vi muita gente criticando. Cara, foi igual, se eu não me engano, o Mário Marra falou na ESPN essa semana. O pessoal esquece que o Manchester United também é um time gigante, cara. Só é bagunçado. Não, ele não tá saindo tipo do Real Madrid pra jogar no RB Leipzig da vida. Ele tá Curitiba, saindo de um time... né? Ele tá saindo de um time de ponta pra jogar em outro time de ponta. E numa liga que é
é dito por muitos a melhor liga do mundo. Eu acho que além dessa questão do desafio, tem que ver o lado do jogador, né? O Casemiro tem 30 anos. Ele assinou um contrato de 5 com o United. 12 milhões de euros por ano, de libras, né, no caso, agora por ano. E é o desafio, né? Vai ser titular absoluto do time, tem o Fred ali com ele, a dupla titular da seleção, inclusive. Eu não achei absurdo, não. Eu acho que ele fez pensando na carreira dele, porque, querendo ou não, o Real Madrid já tá passando por uma reformulação. Sim, então... e tipo, era inevitável. E o Real Madrid já trouxe meio que peças ali que para suprir essas possíveis vendas ou até a aposentadoria de alguns jogadores. Eu gostei da postura do Real Madrid em relação a essa transferência. Exatamente. Cara, se ele quiser sair, a gente vai negociar, desde que paguem o valor de mercado. O United pagou e ele saiu. Mas o Real Madrid, ele meio que tem essa cultura com, tipo, qualquer jogador, né? É meio que indiferente. E pro Real Madrid também foi bom que, querendo ou não, é uma grana que entra pro time, né? Exato, foi bom pra todas as partes. O United contrata um primeiro volante que ele não tem, e não é qualquer primeiro volante, né? O Casemiro. Sim. O Real consegue 80 milhões com a venda de um jogador de 30 anos. Ele queria jogar no United, tá indo pra lá. Acabou, tá bom pra todo mundo. Agora vamos ver como é que vai encaixar esse meio campo do United. O United que joga amanhã, faz clássico com o Liverpool. Rapaz. Então vai ser um jogo bem interessante. E meio que pra fechar, o Chelsea ainda tá buscando um atacante. E esse atacante seria o Aubameyang. As negociações seguem ali, mas não tem ali um fio de esperança. O Chelsea tomou uma surra hoje, inclusive. Precisa de um atacante urgente. Mas eu acho que nessa janela de transferências não consegue. E falando já para fechar mesmo, o Barcelona corre um risco muito grande de perder o Koundé, né? Não conseguiu inscrever ele na... Não, tem, se eu não me engano, 7 dias para inscrever o Koundé ali na La Liga, senão... Os caras não fazem as contas, não? Para entender se dá para inscrever o cara ou não? Cara, ninguém sabe como que o Barcelona... conseguiu contratar o que contratou essa janela, então o que eles adiantaram de cota de televisão também, o problema é esse, né, eles investiram pesado agora e dinheiro que eles iam receber lá na frente, eles não vão mais. Bom, vamos ver qual o planejamento da diretoria do Leco aí que tomou o Barcelona. Agora, vamos de momento fofoca, né? Polêmica! Eu vou começar com uma boa, que o Deco comentou no grupo, vou falar logo mas é coisa rápida. Vamos ver se você adivinha quem falou essa frase. Eu postei uma foto com um menino, luva de pedreiro, e foi só isso. Não estou com ninguém, e se tivesse, estava mais do que certo. Estou solteira. Caralho. Consegue adivinhar quem falou? Calma, deixa eu pensar um pouquinho. Cara, a gente falou sobre isso recentemente? Já sei quem é. A ex-mulher do Militão. Você tem uma tara pela ex-mulher do Militão que não tem explicação, mano, cara. Toda semana a gente fala da ex-mulher do Militão nesse programa. Cara, toda semana. Eu tenho o direito de defesa aqui? Por favor. Tava rolando o feed e simplesmente apareceu essa notícia. Não é que simplesmente apareceu, é que seu algoritmo só tem isso. Aí apareceu a mulher, só deve ter a mulher do Militão no seu feed. Não vou deixar de comentar, até porque a audiência pede, né? Não pede, mas eu queria comentar. Enfim, segundo ponto, pra falar em questão de relacionamentos ainda, o Piqué. Piqué é um cara que tá tentando se entrosar o time do Barcelona a todo custo. Do jeito errado. Ele foi visto numa festa com a irmã do Ferran Torres, desculpa. O Piqué, ele tá meio biruleibe das ideias tem um tempo. Ele sempre foi doente, né? Mas parece que agora ele tá mais. Exato. Além de dentro, agora fora do campo. Quem ganha é o Barcelona, né? Porque quanto menos ele jogar, melhor pro Barça. Horrível. Exato. E quem perde é a família. Posso falar um negócio polêmico aqui? Por favor. Sobre o Piqué? Por favor. Piqué, ele deveria agradecer todos os dias da vida dele por ter jogado ao lado do Puyol. Senão ele não seria metade do jogador que ele é. Eu acho o Piqué fraquíssimo. Eu concordo contigo. Sempre foi fraco. Agora, mudando desse momento de afera e tudo mais, duas brigas, hein? Vou deixar que saíram na mão por último e eu acho que foi a mais forte também. Não gosto de brigar, mas eu gosto de ver briga. Ontem o Guarani perdeu pra Ponte, o clássico de Campinas, e
o que mais chamou a atenção foi a briga do Giovanni Augusto com o companheiro de time. E, inclusive, o Giovanni Augusto saiu depois, cara, descascando o companheiro. Falou que a geração mimada, ninguém pode ser cobrado. Você já descascou algum companheiro de equipe, Lucão? Não tive essa oportunidade. De certo modo, eu concordo com ele, pois teve naquele São Paulo e Flamengo, São Paulo foi massacrado aqui no Morumbi, 2-0 foi pouco. Realmente. Teve um bate-boca do Pablo Maia com o Galopo, porque o Galopo cobrou o Galopo, né? Deveria ter entrado hoje, mas a gente vai falar disso mais tarde. Beleza. Teve essa discussão também. No São Paulo, inclusive, tá cheio de cara que, se for cobrado, nossa, caiu o mundo do cara. Então, de certo modo, ele tá certo. Eu acho que foi meio desnecessário ele meio que ter explanado, sabe? Eu ia te perguntar isso agora, mas você acha que é bom pro grupo ele ter falado isso na entrevista pós-jogo? De jeito algum. Tem que fazer aquele churrasco agora, né? Exatamente. Vamos falar de muitas pessoas que precisam fazer churrasco nesse podcast. Eu acho que o Mbappé, eu acho que talvez ele já tenha conseguido algo. O Mbappé também é um filho. Nossa. Porque essa Mbappé, velho. Cara, essa semana foi tensa pro PSG, mas hoje parece que nada aconteceu, que meteu 7 no Lille. Lucas, mas tá jogando contra quem? O campeonato francês é ridículo. Ridículo o nível do campeonato francês. Beleza, mas 7 jogou contra o Lille. Fala um cara que tá jogando no Lille hoje, em dia. Um cara que tá jogando no Lille. Cara, tem o Fonte, tem o Bambá. Agora você fala bom. Cara bom. Eu só lembrei desses dois. Mas não são espetaculares, né? Enfim, mas, cara, 7 gols. Você vê o Flamengo metendo 7 gols no Cuiabá? Calma. Na Ligue 1, o PSG vai bater em todo mundo. O PSG tem que bater nos caras na Liga dos Campeões. Na Ligue 1 vai ser isso aí. Exatamente. Mas é o que eu falo. Fazer 7 gols não é todo dia. A não ser pro Bayern, que o campeonato alemão também é um negócio lamentável. Só que eu ainda acho o nível do campeonato alemão melhor do que o nível do campeonato francês. De certo modo, sim. Enfim, mais um aí que Enfim, vai pro inferno, Mbappé. Fica aí fazendo birrinha, pô. O cara joga com Messi, Neymar e fica aí fazendo birra, querendo mandar no time. Culpa do dono do PSG, que deu o clube na mão do Mbappé aí pra renovar com ele. Mimado. É um contrato que ninguém explica. Mimado e prepotente. O dirigente de 23 anos. Por isso que o PSG não vai pra frente, cara. É um clube que auto se sabota. Os adversários não precisam fazer nada. O PSG sozinho ele se queima. Concordo plenamente. E a última notícia, eu acho que é o mais esperado, que, cara, eu tô lendo a notícia aqui, eu vejo a foto do Zambrano e tá muito boa. Zambrano, pra quem não sabe, é o zagueiro do Boca Juniors. Peruano, né? Exato. No domingo passado teve Boca e Racing. E o Benedetto e o Zambrano saíram na mão no caminho do vestiário no intervalo do jogo. O pessoal teve que separar. Pra você ter ideia, o Riquelme teve que sair da casa dele pra dar uma bronca nos caras. Será que o Benedetto bate igual ele bate pênalti? Rapaz, eu não sei não, que o estrago que ele fez na cara do Zambrano... ele teria errado, né? Meu amigo, o Benedetto também é um cara que daqui a pouco ele vai ser exilado da Argentina. Vai jogar no futebol brasileiro, o Benedetto, muito em breve. Eu não duvido, mas é isso que eu tenho. Pra hoje é isso mesmo. Perfeito. Volto na semana que vem com mais notícias. Aguardo a próxima manchete a respeito da ex-mulher do Felipão, do Militão. Eu com a mulher do Militão e você com a do Felipão. É impressionante. Não sei nem se o Felipão é casado. Bota os gols aí do Atlético Goianiense, Cascão. Aí o Veloso fala. Vocês falaram já? Nem boa tarde ainda. Boa tarde pra você também. Como é que você tá? Tudo bem? Mas vamos lá, Lucas. Vamos falar de Copa do Brasil antes, vai. Que saíram aí os 4 semifinalistas, né? Então teremos Fluminense e Corinthians, Flamengo e São Paulo. Como foram os jogos aí desta quarta e quinta-feira? Cara, eu gostei bastante não sei, eu acho que o jogo mais polêmico ficou pra Fluminense e Fortaleza. Garfaram Fortaleza. Fortaleza lá e garfaram Fortaleza aqui. Garfaram mesmo. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Às vezes se complica, mas fez um segundo tempo extraordinário de verdade. E conseguiu aí empatar o jogo com um gol do Ganso e um gol do Cano. O Cano que estava impedido também, né? Nesse gol, se eu não me engano. Esse lance do Cano me lembrou muito o gol que o Romero fez no Castelão e foi anulado.
Pra mim é a mesma situação. Mesma situação. Talvez essa do Cano fosse até mais clara. Sim, que os caras tá só a linha cortando a cabeça dele. Então não dá pra entender, né? Os VAR no Brasil é isso aí, gente. Os caras são ruins. Mas cara, o Fortaleza mudou muito desde esse jogo do Castelão. Fortaleza ganhou hoje, a gente vai falar do desempenho do Fortaleza, da remontada. Rumo a Libertadores aí o Fortaleza. Mas infelizmente não se classificou. O Fluminense vai pegar o Corinthians. Corinthians também jogou na quarta. Tivemos 3 jogos na quarta-feira. Esse do Fluminense, que foi 2-2 no Maracanã. Tivemos Flamengo e Atlético na Arena da Baixada. Foi um jogo bem truncado. Acho que foi o jogo mais disputado dos que tiveram. Até o do São Paulo, assim, eu achei que não foi tão disputado quanto esse do Flamengo. O Flamengo saiu ganhando 1-0. Golaço de bicicleta do Pedro. Muito bom, Pedro. Poderia ter ampliado com o Gabigol ali, mas o pescoço pesou e ele perdeu um gol. O negócio do Gabigol não é mais marcar gol, entendeu? Talvez a gente esteja esperando algo que ele não possa entregar, cara. Já parou pra pensar nisso? Tem um ponto muito importante. Eu acho que agora talvez ele não sinta a responsabilidade de marcar gol todo jogo. O que não justifica ele perder um gol sem goleiro de qualquer forma. Exatamente. E o Atlético não conseguiu mostrar forças ali. É uma pena. Eu venho falando aquilo que você não botou fé. Eu achei que o Corinthians ia passar nos pênaltis, não que ia passar desta maneira. Ninguém esperava, acho que nem o próprio Corinthians. Eu ia falar que o Yuri Alberto ele ia desencantar contra o São Paulo, mas ainda bem que ele desencantou antes. Ainda bem que o Goianiense pagou o pato. Sim, e merecido, não pro time do Atlético, mas pro Jorginho, que foi completamente infeliz, pra eu não falar outra coisa. Até meio babaca, eu acho, sabe? Porque, cara, você tá com o teu time em 2 competições que ninguém esperava que o time ia estar. Disputando firme. Você foca num treinador que é o melhor treinador do Brasil hoje. Você foca em desmerecer o trabalho do cara dizendo que ele é prepotente, coisas do tipo. Aí a questão de concordar ou não é indiferente. Mas você tem um grupo na mão, jogando bem, praticamente nas competições de mata-mata que está disputando. Ainda tem a Sul-Americana, mas pega o São Paulo, vai ser outro confronto difícil. E meio que você dá uma declaração falando, se ele fosse bom mesmo, ele faria alguma coisa com o time do Atlético. Antecedendo uma decisão. E pra piorar, você sai do campo, você foi massacrado, você sai do dia que você foi massacrado, e você ainda tem capacidade de lembrar do Abel que tá cagando pra você. Cara, é a primeira vez que ele fala do Abel, né? Um tempo atrás ele falou também. Não, ele falou quando o Atlético perdeu, depois ele meio que tinha falado em uma outra ocasião, mas é impressionante que o cara não tem um mínimo de inteligência pra em vez de ele, vamos dar o gás aqui e tal, vamos focar no jogo. O cara quer pensar num técnico que tá cagando pra ele. Eu achei essa desnecessária, até porque o Abel não tinha falado nada pro Jorginho. O Jorginho pegou ar por causa daquele negócio do Cuca. Exatamente. Aí teve um negócio lá do Abel que o Abel falou pro Cuca lá que, e não foi meio que em tom desrespeitoso, mas falou que se o Atlético tivesse colocado um cara pra jogar ali no espaço nas costas do Danilo, nos jogos do mata-mata lá, nas decisões, talvez o Atlético teria um pouco mais de sorte. Alguns dizem que foi desrespeitoso, não. Na minha opinião, não. Ele poderia ter ficado calado mesmo. Eu ia te perguntar isso agora. Muita gente, principalmente da imprensa, não concordou com o Abel falando do time dos outros. Lembrando que quem começou isso foi o Cuca, não foi o Abel. Então, vai ser... bem que dizem os palmeirenses dizem que é o Palmeiras contra todos, e a imprensa só vai botando linha pra isso, né? Não só a imprensa, mas boa parte dos técnicos também. E os técnicos que estão falando do Abel estão pagando com a língua, né? O Atlético foi massacrado, foi humilhado. Tudo mal amado isso aí. Por um Corinthians que até o primeiro gol o Corinthians não vinha jogando bem.
Que bola do Primeiro Renato tempo. Augusto, hein? Muito Renato Augusto diferenciado. jogou muito. O Roger Guedes também. Sim. Mas o Corinthians não vinha jogando tipo aquele futebol brilhante. Teve aqueles 10 minutos lá de correria que tava um gás da porra, mas depois foi muito cruzamento e o Atlético Goianiense jogou igual quando pegou o Botafogo no sábado. Só que o time não teve reação nenhuma. Aí tomou um gol, tomou o segundo, tomou o terceiro, tomou o quarto. E não teve reação. Agora vai ter que focar muito no Brasileirão, porque é o vice-lanterna, então vai ser muito difícil. E vamos falar da tão esperada quinta-feira, tão esperada classificação de São Paulo. São Paulo jogou bem até o gol. Não, eu digo melhor mesmo, o São Paulo jogou bem até a expulsão do Miranda. Abriu 2-0, tava com uma postura totalmente diferente. Jogo na mão. Aí o pessoal fala, o São Paulinho pega muito no pé do Reinaldo, é o líder de assistências, mas cara, o Reinaldo, ele vai ter um jogo bom, igual ao do RB, e vai ter uma sequência deprimente. É um cara que pra ele acertar pra ele dar uma assistência mesmo, ele tem que fazer 15 cruzamentos. E ele errou tudo na quinta-feira, ele errou tudo. O Reinaldo, pra idade que ele tem e pra experiência que ele tem, não pode cometer esses erros que ele comete, sabe? Ele é muito instável psicologicamente falando. O pênalti ali total amadorismo dele, sabe? Foi muito garoto. É o que eu tô falando, é um cara velho, já experiente. Aí, eu não concordo com a marcação do pênalti, mas tá na regra, então não tenho o que falar. Mas acho um absurdo esse tipo de pênalti. Mas, porra, precisa subir com o braço daquele jeito? Não precisa. E além do pênalti, o segundo gol foi culpa dele também. Ele recompõe, ele errou o passe. Não, ele errou o passe, recompõe mal. O Miranda também, cara, o Miranda ele vem jogando bem, mas eu acho que deve ser questão da idade. Ele desliga nos momentos que é muito besta. Eu não concordo com a expulsão do Miranda no meio de semana. Inclusive aquele Braulio Machado, que árbitro horroroso. Eu não consigo entender esses árbitros que quer aparecer, sabe? Quer ser mais importante que o jogo. Nossa, muito ruim. Aí depois disso o América conseguiu empatar, mas não. Você lembra um outro lance do América depois do gol? Não. Eu acho que depois que o Ceni mexeu ali pós-expulsão, 5 minutinhos ali pós-expulsão do Miranda, o time deu uma acertada, principalmente com a entrada do Nicão, que segurou muito bem a bola lá na frente. Segurou muito bem a bola. Mas pra mim foi um espelho do jogo contra o Ceará. O São Paulo, tipo, ele jogou melhor que no jogo contra o Ceará, só que ele desliga nos momentos que não tem necessidade. São Paulo ele pode muito bem fazer uma partida segura do começo ao fim. Mas é isso, o Luciano jogou muito, a gente tem que ressaltar, a dupla de ataque jogou muito, a gente tem que ressaltar isso. E agora o São Paulo já, na quarta-feira, pega o Flamengo no Morumbi. O jogo do Fluminense e Corinthians é quarta-feira também? Sim. Eu não lembro. Os dois são na quarta. Então vai ser uma quarta muito movimentada para esse eixo Rio-São Paulo. Quem vai pra final? Eu acho que vai ser Flamengo e Corinthians. Eu também acho. Por mais que eu não queira, eu acho Fluminense e Corinthians eu acho que é um jogo mais parelho. Até porque o Fluminense não está jogando mais tanto quanto jogou alguns meses atrás. Mas eu acho que o Corinthians vai acabar passando. Mas não ficaria surpreso se o Fluminense passasse, não. Acho que é muito parelho. E aí do outro lado, o Flamengo é muito favorito. Pra mim, o Flamengo ganha os 2 jogos. Pode acontecer, viu? Bem provável. Bem provável. 8 de perder? Não, contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4 de... Não, de 0 a 10. De 0 a 10 pra perder? 5, 4, 5. Mas vamos aguardar, Lucão. Então já tem Copa do Brasil essa semana aí, no meio de semana, né? Logo saberemos os finalistas. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Bora. Vamos começar falando do Galão, que perdeu pro Goiás por 1-0 no Mineirão. 1-0, o gol do Pedro Raul, que vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. Chegou a 12 gols marcados, inclusive. E, cara, o que dizer deste ano de 2022 do Atlético Mineiro, hein? Cuca foi vaiado, Hulk foi vaiado por parte da torcida. O Atlético jogou muito mal. No abafo ali até teve uma chance ou outra, mas, sabe, ali na pressão, no desespero, contra um time do Goiás que, principalmente quando precisa se defender, é o que o Jair Ventura espera. E o Galo foi presa muito fácil. É irreconhecível esse segundo trabalho do Cuca, após o retorno dele ao Galo, né? Mantendo o histórico dele de quando ele retorna a um clube, o futebol não é o mesmo apresentado na primeira passagem. Você falou do abafo ali, mas o Atlético foi abafo o jogo inteiro. O Atlético não foi criativo. Todos os lances de ataque do Atlético foram bolas alçadas na área.
quase que o Zarate faz um golaço. Seria um golaço. Mas não teve, tipo, um lance criativo do Atlético, uma jogada individual. Ficou muito aquém das bolas alçadas na área. Sim. Mesmo com o Hulk ou depois com a entrada do Kardec. Kardec é impressionante que nos momentos finais ele tá praticamente... Ele tá quase salvando o Atlético, né? Mas não foi o que aconteceu ontem. E você lembra que eu tinha falado do senhor Nathan Silva, né? Do Kimpembe brasileiro. Você achou que ele entregou? Porra! Eu Você achei acha que o não? Mariano entregou. Tá maluco? Velho, ele eu acho que ele é 2 vezes maior que o cara, ele tava mais inteiro na jogada, que ele veio de frente pra bola e ele ainda conseguiu errar. Não, Lucas, foi o Mariano que errou, não foi o Nathan Silva. Não, pô, claro que foi, o Caio. É o Mariano que erra a cabeçada, não é o Nathan. Mano, eu vou puxar esse lance agora. Tô vendo aqui o gol, é o Mariano que erra, não é o Nathan Silva. Ó, vem o lançamento, vem O lançamento é do Tadeu. Aí, ó, ele perde pro Pedro Raul, beleza. Aí depois o Mariano falha e o Pedro Raul faz o gol. Caralho, mano, eu te juro que eu jurava. Os dois erraram, porque o Nathan ele perdeu o tempo de bola. Tanto que o Pedro Raul nem pula pra disputar a bola com o Nathan. O Nathan vem, erra o tempo de bola, aí a bola quica, o Mariano erra também e tem o cruzamento pro Pedro Raul fazer o gol. E o Everson, não sei o que o Everson tava fazendo nessa bola aqui também, né? Puta que pariu, Everson. Outro também, mano, que é impressionante, velho. As coisas não encaixam nesse time do Atlético mais. Também não tem nem como. É o que eu falei, o time sentiu muito esse... Mano, o Caio, ó, eu tô vendo o lance aqui, ó, a primeira bola... É o Nathan que erra? Então, é disso que eu tô falando, desse lance, porque ele tá inteiro na bola. Ele perde o tempo da bola, é isso que eu tô falando. O Pedro Raul nem pula pra disputar com ele passa sozinho da bola. O ponto que você falou do Mariano, beleza, mas pro o cara que é o cara que é zagueiro, ele perder essa bola que ele tá de frente, você vê aonde que tá a linha do Atlético? A linha do Atlético tá lá atrás, tanto o Mariano quanto o Alonso, eles estão, acho que 3 metros do Nathan Silva. Então, pra um cara que ele tá chegando do jeito que ele tá chegando, pra meio que matar a jogada, eu acho que a falha foi mais dele do que dos demais. Cara, eu acho que o tempo de bola que o Mariano perde ali não dá. Não dá. Aquele negócio, como eu dei esse tanto de evidência, você não espera que o cara que vai tão definido assim na jogada, ele vai perder uma jogada dessa. É igual quando o zagueiro, tipo, erra o tempo de bola num carrinho que ele vai dar ali na lateral, sabe? Uhum. Então eu acho que é um lance meio que discutível, vamos falar que o sistema todo errou. E o Atlético... Errou o goleiro, errou o lateral, errou o zagueiro. 3 jogadores erraram, porque o Everton ele tá muito mal posicionado. O Everton tá no canto da grande área. O que ele tá fazendo no canto da grande área? Fala pra mim. O que ele tá fazendo no canto da grande área? Não tem o que ele tá fazendo ali com o Júnior Alonso na bola. Não sei, eu acho que ele tava bebendo água e foi pego de surpresa. Talvez o maior erro seja até do Everson. É um bom ponto. Gol, cara. Eu acho que o maior erro é do Cuca ter voltado. Mas, enfim, né? Demitiram o Turco com 70% de aproveitamento. Pro Cuca voltar aí em 6 jogos, ganhar 1. E sair da única competição que tinha chance real de ser campeão. Agora, vai ficar nesse marasmo. Vai ficar nesse marasmo aí até o fim do campeonato. Sim, é que tem a obrigação de se classificar para Libertadores. Hoje, por exemplo, se estaria fora. Mas jogando só o Campeonato Brasileiro, cara, se ele realmente não conseguir ficar entre os 6 primeiros, eu acredito que o Cuca vai sair de qualquer forma no final do ano. Vai alegar lá problemas familiares e pipipi, popopó. Acho que dessa vez não, hein? Eu acho que dessa vez ele só vai ser mandado embora mesmo. Exato. Se o Atlético não conseguir a classificação para Libertadores, nem querer conversar com ele sobre renovação. Futebol muito pobre do Atlético, que é pouquíssimo pra quantidade, pro elenco que tem, o nome dos jogadores. O Hulk também esqueceu como que joga bola. Horrível. O Atlético, ele tá meio que indo pelo caminho errado, que... a gente pode citar o exemplo dos 2 grandes hoje, que estão na frente de todos, que é Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, quanto tempo que ele demorou pra, tipo, ganhar ter essa relevância toda mesmo? Eu acho que foi o quê? 2018, 2019? Teve aquela Copa do Brasil antes. Foi naquela Copa do Brasil que começou a... Não, o Flamengo teve a Copa do Brasil lá, que o Muralha, ele foi para todos, foi pro mesmo canto, todos os pênaltis. Não, eu digo a Copa do Brasil que o Flamengo ganhou. Mas isso daí foi em 2013, pô, não foi? Não.
Foi depois. Deixa eu ver aqui. Sei que em 2013 o Flamengo ganha a Copa do Brasil, se eu não me engano. Depois eu acho que foi o Atlético. Foi 2013, tá certo. Então. Aí o Flamengo, ele teve ali elencos horrorosos. Aí depois começou a contratar ali na gestão do Bandeira de Melo. Meio que arrumou a casa e o Flamengo, ele vinha batendo na trave. Ele foi vice da Sul-Americana, se eu não me engano, ele perdeu pro Independente. Teve esse negócio da Copa do Brasil, do Muralha. Aí o cara, meio que a gente tá quase no caminho certo. Precisamos de algumas peças de destaque mesmo, e aí era o que estava faltando e o Flamengo foi incisivo. O Palmeiras a mesma coisa. E Flamengo e Palmeiras tiveram pelo menos o mínimo de planejamento. O Atlético não tem. Exato. E se continuar assim, não vai nem chegar a ter. O negócio vai cair por terra muito rápido. O que é uma pena, querendo ou não, é uma pena. A sorte do Galo é que aquela galera da MRV não vai deixar de investir no clube tão cedo. Não. Tem arena agora, essas coisas assim, não. Mas a dívida do Galo só aumenta. É um momento bem conturbado pro Galão da Márcia. Tem que entrar nos trilhos. Tem muito campeonato pela frente. Dá pra buscar. Não tá longe do G6. Mas é um ano muito... Pra mim, a principal decepção do ano é esse Atlético Mineiro. Com toda certeza. Disparado. E o Goiás, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez seu trabalho. Já tá em 11º o Goiás, hein? Cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Bom trabalho do Jair Ventura. E que campeonato do Pedro Raul, hein? Dificilmente vai ficar no ano que vem, no Goiás. Deve voltar ao Botafogo. Nossa senhora. Quero muito falar sobre o jogo do Botafogo. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô, Neto, eu na fase boa, eu. Mas antes de falar do jogo do Botafogo, teve também no sabadão Fluminense 5, Coritiba 2. Fluminense flertou com o perigo, né? Do jeito que o Fernando Diniz gosta, mas foi muito superior o jogo todo. Caio Paulista, Arians, Natan e 2 gols do William Bigode. E pelo Coritiba, Aleph Manga e o Egídio, direito à lei do ex, um golaço, inclusive, do Egídio. Diminuíram pro Coritiba, que teve a estreia do Guto Ferreira, já que o Morinigo foi demitido na última rodada. Coritiba, que é o pior visitante do Campeonato Brasileiro e quase complicou a vida do Fluminense. Cara, eu não achei que o Fluminense jogou mal, assim, nem na quarta-feira e nem ontem. É que o Fluminense, ele tem um grande problema no estilo de jogo, que o estilo de jogo do Diniz, ele junta um monte de jogador no mesmo setor do campo. O que acontecia ocorrer um mínimo erro na execução da jogada. Um puta contra-ataque que foi o gol do Aleph Manga. Erraram ali na recuada, se eu não me engano, foi pro Manuel. E o lado Caio Paulista erra o passe. E o lado direito da defesa do Fluminense não tinha ninguém. Não tinha literalmente ninguém. Fluminense não, né? Todos os times do Fernando Diniz, eles jogam no limite. E aí qualquer erro fora disso, cara, dificilmente é um time que não é punido. Foi o que você comentou. Não tinha ninguém do lado esquerdo do Fluminense. Ninguém. O Aleph Manga correu metade do campo do gramado sozinho. Então é um negócio que, isso vai ser muito raro a gente ver de arrumar. Mas é aquele negócio. O Fluminense, ele manter ali a troca de passes de uma maneira, de certo modo, impecável, não vai ter risco nenhum. Só que se tiver o mínimo do erro, ele vai ser penalizado. E é exatamente o que você falou. O que eu não entendo é que, o Coritiba já é o pior visitante. Tá 2-0 pro Fluminense. Por que cacete que você não tira um pouco o pé e pelo menos, dá uma segurada lá atrás? Não precisa subir todo mundo. Tá 2-0 pra você, cara. Difícil, velho. É muito difícil, velho. Que o Diniz não abre mão do seu estilo de jogo, independente do resultado. Acho que ele vem melhorando, mas ontem, por exemplo, eu acho que ele deixa a desejar nesse aspecto. Poderia ter se complicado num jogo que tava muito fácil pro Fluminense. Então, nesse exemplo que eu citei, por exemplo, se ele só deixa a linha de 4 ali da defesa estática, vamos assim dizer, ou se ele recua um dos volantes ali para recomposição, não tomaria esse gol. Agora, e já tá 2-0. É o que você falou, não tem a necessidade de ir com tanta sede ao pote. Vai com mais calma que vai chegar no gol. E tanto que meteu 5. Exato, e saiu fácil os outros 3 gols do Fluminense. O time do Coritiba é muito fraco. Então é uma coisa que ele vai ter que pensar muito para arrumar, principalmente agora que tem a decisão já quarta-feira. O time do Corinthians é apático.
Mas jogando em casa é um outro Corinthians e tem pontas de velocidade. A zaga do Fluminense é muito lenta. Os laterais, o forte deles são o apoio, não é a marcação em si. Então já é um alerta pro jogo de quarta-feira. E o Coritiba, eu acho que vai ser muito difícil. O Guto Ferreira vai ter muito trabalho para arrumar esse time, que é horroroso. Realmente não tem elenco pra se manter na Série A, o Coritiba. Tem até um ou outro bom jogador ali, mas o elenco em si é muito, muito defasado. Mas é o que eu comentei, ainda deu um certo trabalho, sabe? Que o time do Fluminense realmente é muito superior. Não à toa, o Fluminense é o vice-líder, enquanto o Coritiba é o 18º. E o momento, tanto do Fluminense jogador assim, quanto também do treinador, o Fernando Diniz, é muito bom. Que dificilmente será batido. E tem um jogo importantíssimo depois desse meio de semana, contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é o jogo do título, hein? Eu também acho. Se o Palmeiras empatar contra o Fluminense, pra mim acabou. Palmeiras empatar e o Flamengo tropeçar, né? Eu acho que o Flamengo agora, eu acho que tá mais na bala do que o Fluminense. Eu acredito que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas o lance do Flamengo é Copa. Eu concordo. O brasileiro vai fazer o que der. Por exemplo, se ganha hoje do Palmeiras, talvez até desse um gás, mas vai jogar, eu não digo descompromissado, mas é o time reserva que vai jogar, e acabou, zero estresse. E o time do reserva do Flamengo também é muito bom, né? Então não tem problema. Vamos ver até quando esse time do Fernando Diniz aí vai ter gás pra aguentar essa temporada. Não é só o resultado do jogo. Eu não tô dizendo que você não trabalha. É trabalho, não vai ser a qualidade do trabalho. Tô falando que você falou que você acha que isso é dar certo. Não é só o resultado final do jogo. Que é uma pobreza muito grande você analisar o futebol. Só o resultado final do jogo. Não é pobreza, Diniz. A torcida do São Paulo é resultado, sim. Só o resultado final. A torcida do São Paulo precisa de título. Mas precisa. A torcida precisa de título. Vamos sair de um jogo bom pra outro então, Lucão. Jogos de domingo já começando. Juventude, que é o time oficial dos Jogos às 11, né? Empatou com o Botafogo em 2-2. Por incrível que pareça, o jogo foi bom. Eu ia falar isso contigo. Mas como esse time do Botafogo recompõe mal? Meu Deus. Nossa, é muito triste. É inacreditável. E eu queria ressaltar também que eu não sei se foi uma montagem, que foi muito boa, ou se foi um erro no TP mesmo, que tava Juventude e Botafogo. Mas... Eu não vi essa imagem. Depois eu vou te mandar, mas foi muito boa. Depois. Falando do jogo, até para falar de jogadores que talvez não vão ficar nos seus respectivos times na próxima temporada, o Peter do Juventude também é um jogador que não fica. Guardou duas caixas, hein? Cara, é um bom jogador. Acho que é um dos poucos desse time do Juventude que se salva. E para times da própria Série A que estão precisando de um centroavante, é um nome a ser cogitado. Ele que tá emprestado ao Juventude, o Pita. Então, pertence ao Elche. Começou ganhando, aí o Botafogo cansou de perder gol hoje. O Botafogo foi muito melhor que o Juventude, a gente tem que deixar isso claro. A diferença é que o Botafogo defendendo é uma vergonha. Nossa, é lamentável. Uma vergonha do Botafogo. É só mais um gol ali no lado direito com o Saravia jogando. É impressionante. E o Botafogo teve estreias hoje e as estreias marcaram. O Gabriel Pires fez o segundo, o primeiro, eu esqueci o nome do cara, eu sei que ele perdeu Rafael Santos. Isso, ele perdeu um gol no primeiro tempo, se eu não me engano. Bem mais ou menos também esse aí, viu? Botafogo contrata uns caras também. Você tá doido? Pra mim, o Botafogo tá virando o Jefinho Futebol Clube. Todas as jogadas do Botafogo estão sendo criadas. Lembrando que os dois gols hoje foram. Cara, o que eu acho impressionante é que o Botafogo foi lá e empatou no segundo tempo. E só dava Botafogo, né? Aí pensei, o Botafogo vai virar esse jogo. No lance seguinte, gol do Juventude. E o pior é que, sabe, não foi que o Juventude saiu no contra-ataque. Não, foi uma jogada até preguiçosa, vamos assim dizer. E passa com uma facilidade impressionante. E aí tem que colocar na conta do Luiz Castro, né? Que veio a peso de ouro, ganha uma bala e tá aí com o seu time a exatos 4 pontos da zona de rebaixamento. É impressionante, o Botafogo não consegue se defender. E, hoje, por exemplo, jogou o Adrielson, jogou o Rafael. Marçal jogou hoje. Jogou uma caralhada de cara. Só o Patrick de Paula mesmo que tá... o Patrick de Paula também é uma preguiça que não tem jeito, o Patrick de Paula. Né? Eu ia falar coitado, mas sei lá, mano. É que a gente esperava tanto dele. Coitado de nós.
pelo começo da carreira dele, assim, a gente esperava tanto, mas uma decepção. Botafogo pagou 6 milhões de euros no Patrick de Paula. Triste. Você viu o gol que o Vitor Sá perdeu? Tava impedido, mas você viu o gol que ele perdeu? Eu já falei, mano. Pra mim, esse cara é horroroso. Cara, e depois entrou o Luiz Henrique no lugar dele também, não fez nada. Sabe? É horroroso pra um preguiçoso. Individualmente, os caras não, sei lá, por nome, sabe? Não são jogadores ruins, mas o coletivo não funciona. Eu acho que era o Diego Gonçalves que jogava na ponta ali, que, se eu não me engano, ele saiu do Botafogo já, né? Pô, a última vez, não faz muito tempo que eu tinha visto que ele, hoje ele não tava no banco, talvez ele tenha saído. Se eu não me engano, ele saiu, mas dos pontas, agora tirando o Jefinho, né? Ele era disparado o mais eficaz desse time do Botafogo. E os demais, pelo amor de Deus. Não, muito complicado. E, pô, ele tá no Botafogo ainda, Diego Gonçalves, talvez ele esteja machucado. O time do Juventude ele é muito ruim. E mesmo assim o Botafogo não consegue, sabe? O Jefinho bem que tentou, ele jogou bem. E o Lucas Fernandes tá jogando bem também, mas o restante do time... Mas o restante não faz nada. O Cuesta na zaga joga sozinho e já não é o Cuesta que era o auge do Inter, então fica difícil mesmo. A briga do Botafogo é lá embaixo. 27 pontos o Botafogo, 14º. Empatou com o Lanterna, né? O Juventude tem 17 pontos só. O Juventude já tá a 7 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona. Eu ainda acho que não cai, mas tá fazendo Juventude? Uma força. Não, o Botafogo. Talvez o Botafogo... A Juventude já caiu já. Talvez o Botafogo não caia porque os times que estão abaixo dele, não todos, mas pelo menos, sei lá, dos 6 abaixo dele, 4 estão fazendo muita força pra cair. A não ser que isso mude nas próximas rodadas. Mas o Botafogo precisa pontuar. Principalmente jogando dentro de casa, né? Sim. E o próximo jogo é contra o Flamengo. Por mais que seja em casa, eu acho muito difícil, hein? Lembrando que o Botafogo venceu o Flamengo no primeiro turno, mas ele foi amassado pelo Flamengo. Só que ele achou um gol e ganhou. Bom, quem sabe se repete, né? Tô muito. Eu acho que vai ser um bom duelo no domingo no Engenhão, Saravia contra Everton Cebolinha. Tá um minhaca também. Eu queria saber o seguinte, Adriano. Eu me depilo, mas eu não sou do outro lado não, tá? Não, os homens, eu gosto de homem depilado e tal, assim, que raspa a perna, depila a virilha, mas assim, você já depilou alguma moça, assim, sabe, ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Vamos falar de Flamengo já então? Vamos, bora. Mais um empate, né? O Flamengo visitou o Palmeiras aqui no Allianz, em São Paulo, 1-1. Vitor Hugo, bom, esse moleque joga muita bola, inclusive, que cabeçada bonita. Abriu o placar no primeiro tempo e o Palmeiras empatou com um golaço também do Rafael Veiga no segundo tempo. Lembrando que o Flamengo foi com time reserva e o Palmeiras com seu time completo. Queria te fazer aqui fazer uma enquete, Lucão. Eu vi torcedores do Palmeiras xingando, porque disseram que era obrigação vencer o Palmeiras, o Flamengo com time reserva. E eu vi torcedores falando que o empate tá ótimo, porque mantém a distância ali de 9 pontos entre eles. O único que, de certa forma, tá mais perto é o Fluminense, mas só muda um ponto. O que você acha desse placar? Tá bom pro Palmeiras ou a obrigação era ter vencido? Eu concordo com o torcedor número 2 ali, que é o mais sensato no caso. Sim. Para mim foi o jogo da rodada. Para mim também o calvo da rodada sai desse jogo. Para mim o Ayrton Lucas foi o melhor jogador disparado dessa partida. Dudu jogou muito também. Sim, eu ainda acho que é porque o Ayrton Lucas ele surpreendeu, sabe? Uhum. Não, ele deu um baile no Marcos Rocha. Depois que o Abel colocou o Mike ali, deu uma equilibrada, mas o Marcos Rocha hoje sofreu. Então, o jogo da rodada para mim também foi um jogo muito parelho. E a questão de elenco, questão de individualidade, não tem como se comparar com o Flamengo. O Flamengo com 20, 30 minutos de segundo tempo, colocou a Arrascaeta, Gabigol, o Everton Ribeiro e o Vidal. Cara, o Palmeiras ele tem um coletivo muito forte, tem jogadores que já sabem o que tem que fazer. Questão de coletivo, Palmeiras e Atlético Paranaense são os times que têm um sistema de jogo definido. Tanto que é um negócio que eu vim pensando essa semana.
Você pode ver que os jogadores que saem tanto do Palmeiras quanto do Atlético Paranaense que vão jogar em outros times, dificilmente vão render. Os que renderam foram o Rafael Veiga e o Rony, que saíram de um time organizado para outro time organizado. Então, questão de coletivo, o Palmeiras é muito forte, mas questão de talento individual, o Flamengo sobra, na América do Sul inteiro. E deu trabalho pro Palmeiras mesmo, com o time reserva. Cara, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo. Eu achei o empate um resultado justo, porque mesmo o Palmeiras sendo melhor, o Flamengo tava sempre chegando com perigo. Sim, o Flamengo, ele parecia que era não mais efetivo, mas um pouco mais agudo. Você acha que o Dorival demorou pra mexer? Eu acho que ele só errou em ter tirado o Marinho. Eu teria tirado o Cebolinha antes do Marinho. Porque eu fiquei pensando, cara, esse era o jogo que se o Flamengo ganha, ele continuaria no campeonato. Bem, talvez ele poderia ter colocado a cavalaria mais cedo, sabe? Quando tava 1-0 ainda, pra dar uma segurada lá na frente. Talvez. Também não dá. É engenheiro de obra pronta, né? Mas eu achei que ele demorou um pouquinho. Agora a questão do torcedor. Se o torcedor do Palmeiras reclamou, teve torcedor que reclamou desse empate, ou do Flamengo, então... com você levantando esse ponto de ter mexido tarde, vamos assim dizer, deve estar uma fera. Que era eu vi torcedor reclamando do Dorival hoje também. Então, mas eu acho que resultado justo. Teve um lance ali da possível pênalti. Eu também concordo que pra mim não foi nada. Concordo, não foi pênalti. Do Vidal com o Gustavo Gomes, aí depois o Gustavo Gomes no final do jogo, acho que foi pra cima dele, alguma coisa do tipo. É porque se você for analisar o lance, o Vidal de fato, ele em nenhum momento ele olha pra bola. Só que o Gustavo Gomes também, ele percebe meio que o Vidal vindo, e ele já tá meio que para simular o contato. Então, a arbitragem também foi muito boa do Ramon Abate-Abel. Apitou muito bem. Então, eu acho que justo o resultado, a arbitragem também, sem polêmica. E é isso aí, o Palmeiras que provavelmente se ganhar na semana que vem já é campeão já. Se ganhar semana que vem, acabou. Acho muito difícil perder esse título. Se ganhar semana que vem, o Flamengo, vamos supor, o Flamengo perder, né? Acho que o Flamengo empatar ainda fica aquela ilusão, porque eu vi torcedores citando o título de 2009, que foi basicamente, mas são épocas diferentes, né? Aquele Palmeiras de 2009 também não tem comparação com esse aqui. Eu acredito que, cara, a próxima rodada é a chave, porque se o Fluminense ganha do Palmeiras, ele fica a 5 pontos. E se o Flamengo ganha também do Botafogo, o Flamengo fica a 6. Mas eu ainda acho que 6 pontos para esse time do Palmeiras é uma distância muito grande. Eu concordo. Muito, muito grande. Para mim, o Palmeiras já é campeão de qualquer forma. É que talvez desse graça se perdesse um desses 3 jogos, mas já ganhou do Corinthians, empatou com o Flamengo. Lembrando que o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017, em tempo normal. E assim terminou, né? Então o Verdão tem 49 pontos e o Flamengo tem 40, Flamengo que volta a jogar no meio de semana. Mas, cara, confesso que por ter uma semana livre pra trabalhar, coisas do tipo, por ser o time reserva, acredito que o Palmeiras poderia ter feito um pouquinho mais. Mas o resultado do empate não é ruim, não. O time do Abel... E o foco também, de certa maneira, deve ser a Libertadores, né? Já que o Campeonato Brasileiro está tão confortável. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela. Vamos falar de outro jogo que empatou? Muitos empates essa rodada, né? Uma rodada de gols, pra falar a verdade. Só o Fluminense que fez bastante. Num jogo bem polêmico, o Bragantino empatou com o Ceará em Bragança 1-1. Zé Roberto fez de pênalti e o Luan Cândido também fez de pênalti para empatar o jogo. Mas eu acredito que o destaque negativo seja o fato do Ceará ter batido o pênalti 3 vezes. E nas 2 primeiras ele ter errado. Faz tempo que a gente não vê isso. A gente já viu isso, na verdade, alguma vez? Cara, eu acho que não. Eu não lembro, não. Se eu não me engano, teve alguma coisa parecida esse ano. Só que eu não tá me vendo, indo a memória o que jogo que foi, ou se foi aqui no Brasil mesmo. E o que você achou do fato dele ter mandado voltar 2 vezes? Cara, é porque eu vi, os jogos que eu vi foi o do Fortaleza, tava vendo o do Fortaleza e em simultâneo eu tava vendo o primeiro tempo de São Paulo. Então não vou conseguir opinar. A única coisa que eu consigo opinar de fato é como esse time do Bragantino ele não consegue fazer mais nada.
impressionante que eu... Esqueceu como joga. O campeonato do Luan Cândido é muito bom. Muito. Mas o restante... Provavelmente é um que vai ser vendido também. Mas de resto, o Bragantino não consegue fazer mais nada. E o Ceará, com a faca e o queijo na mão, também não consegue segurar o jogo. E o pênalti que o Luan Cândido bateu foi aos 55 do segundo tempo, cara. Mano, sei lá, o Ceará tem grandes chances de cair, hein? Eu acho que não cai, mas vai ficar ali beijando a zona de rebaixamento até o final. E o Bragantino, se não abrir o olho, pode sofrer também, viu? Pode, mas é como ele conseguiu uma certa gordura ali, o Bragantino hoje é o quê? O 9º? É o 10º, 31 pontos. Então eu acho que não sofre tanto assim. Eu acho mais fácil São Paulo sofrer do que o Bragantino. Ah, isso vai. Isso aí é certo. Mas é um momento bem complicado desse time que a gente sempre fala em todas as edições que o Bragantino decepciona a gente a cada rodada, a cada semana. Você não teria o Barbieri pro ano que vem? Por exemplo, se o Bragantino terminar em 10º lugar no campeonato. Eu não acho ele um treinador ruim, mas é porque também o projeto do Bragantino é isso. Ele quer a diretoria, assim, a ideia do time é ter um elenco novo, tanto que quem é o mais velho, que era o Ítalo, ele foi emprestado, acho que pro Bahia, se eu não me engano. Foi pro Bahia. Então, é o que a diretoria quer, é o projeto do time, e é difícil você traçar algumas ambições com um elenco muito novo. É muito difícil de encaixar, não tem uma peça de destaque tirando o Arthur. Muitos jogos do Bragantino é o Arthur Ball, é só bola no Arthur e olhe lá. Então é muito difícil você esperar alguma coisa desse time em jogos importantes, porque a gente já vê esse time vacilar muitas vezes em jogos importantes, né, em anos anteriores. Ou um time que conseguiu perder para Chapecoense em edições anteriores do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi uma das 3 vitórias da Chapecoense. Foi a primeira, inclusive. E a primeira foi contra o... É complicado. Então eu manteria. Sinceramente, eu manteria. O trabalho dele não é ruim, mas o que ele precisa para esse time ganhar um título mesmo, eu acredito que ele não vai ter. Só se o Bragantino de fato contratar duas joias do futebol brasileiro ou do futebol mundial. Eu acho que falta casca pra esse elenco do Bragantino também. É muito inexperiente. Muito. Você não vê o caso do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense tem um elenco jovem, mas tem muito jogador experiente. Sim. É a mescla perfeita ali para as ambições do time e tudo mais. Agora, se o Bragantino quer realmente ganhar algum título, precisa dessa mescla, que é o que está faltando, e eu não vejo a diretoria querendo ir atrás disso. E o Barbieri tem que cortar o cabelo. Isso é o ponto que a gente mais concorda. Eu colocaria como item fundamental aí para manter ele no ano que vem. Amigão, se você não cortar esse cabelo, a gente vai procurar um outro profissional aí. A renovação de contrato deveria colocar um corte uma vez por mês, um corte social, sei lá, um fade. Não, já deu esse cabelo já passou da moda também desse cabelo do Barbieri. Eu vou mandar uma mensagem pra ele depois no direct do Instagram. Por favor. Pra ver se ele fala comigo. Manda o contato do Louro. Uma boa. O Ceará segue sem técnico e beirando a zona de rebaixamento. O Ceará está a 3 pontinhos da zona de rebaixamento. Se você pudesse contratar um treinador hoje pro Ceará, quem você traria? O Cuca. Um treinador que o Ceará possa pagar. Vou mudar a pergunta. Cara, o pior é que eu não tem um nome, vamos de medalhão assim que tá no mercado. Talvez o Luxemburgo, mas o Ceará não teria dinheiro, acredito eu. O Luxemburgo vai virar deputado aí também, esquece o Luxemburgo, gente. Ele consegue fazer as duas funções, pô. Você tem um ponto. Isso é verdade. Deixa eu ver quem mais. Tem o Morinigo. Eu não teria nem demitido o Marquinhos Santos, pra ser bem sincero. Eu também não. Tem o Morinigo. Eu acho que não tem mais ninguém. Se esperar mais umas 3 rodadas, consegue pegar o Jorginho. Continuar desse jeito. Você acha que se o Jorginho cair na Sul-Americana, ele vai ser demitido? Porque o trabalho dele no Campeonato Brasileiro é ridículo. O que tá mantendo ele são as Copas. Cara, inclusive... Lembra um pouco
a situação do Ceni, né? Porque eu acredito que se o São Paulo tivesse sido eliminado das Copas, ele já teria caído. Porque o desempenho no Brasileiro também é pífio. O São Paulo, que inclusive renovou com ele esse ano, nem o próprio Rogério esperava. Exato. Então, eu acho que ele caiu. Inclusive, já quer falar desse jogo? Que foi outro jogo meio que tenebroso. O carro do carrasco rubro-negro é rubro-negro. Coincidência, jura ele. E o que fazer numa chuvosa ressaca de Fla-Flu? Aí, galera, vou procurar um baixinho. Tô a fim de ir comigo? Vamos falar de mais um empate, né? 1-1, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Thurin abriu o placar, mas aí o Rodriguinho foi lá e buscou um pontinho pro Dourado, que, dadas as devidas circunstâncias, tá ruim. Confronto direto assim, garantir um pontinho fora de casa? Eu acho que o Cuiabá vai fazer o mesmo que ele fez ano passado, né? Capaz dele não cair de novo. Porque o time não empolga, não convence, tem um monte de jogador renegado, mas também não cai. Impressionante, cara. É melhor que o time do Goianiense, esse time do Cuiabá? Melhor eu acho que não. Eu acho que o time do Goianiense tem umas peças ali interessantes, principalmente do meio pra frente. Mas sei lá, é muito inconsistente. E agora, do jeito que saiu da Copa, com o técnico meio que brigando com outro foco, eu não sei se ele tem o time na mão ainda. Inclusive, é bem capaz do Jorginho ter ouvido várias do presidente do Atlético Goianiense, que a primeira passagem do Jorginho no Goianiense foi muito boa. Achei a imagem do Botafogo. Achou? Foi muito boa, só que teve discussão com o presidente, não sei se foi o presidente ou o dirigente. Tem um dirigente do Atlético Goianiense que ele é muito incisivo, cara, tudo que é palpite, tudo ele se intromete ali. Ele discutiu com o Jorginho na primeira vez, por isso que o Jorginho saiu. Daí que ele foi demitido? Foi. É verdade. Aí foi se eu não me engano, depois ele foi pro Vasco, ele foi para outros times. Agora voltou, não sei que pé que tá o relacionamento dos dois, mas eu não acredito na permanência dele se caso venha a perder, continuar sem resultados. Né? Eu acredito que se cair na Sula, ele cai junto. Porque aí não vai ter mais nada pra justificar a permanência dele. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna, 22 pontos, entendeu? É pouco. É pouco, não que o Cuiabá também seja nosso. O Cuiabá é o 16º com 24, mas eu acredito que talvez o time do Cuiabá seja pior que o time do Goianiense. Como você comentou, do meio pra frente tem boas peças. Eu acho que poderia estar fazendo um campeonato melhor do que vem até o momento. E o Jorge é isso, ele tá abraçado nessa Sul-Americana. Se cair, ele vai junto. Forte abraço. Vamos acompanhar, né, as cenas dos próximos capítulos. Quer falar de mais um empate? Depois a gente só fala de vitória? Pode ser. Antes, você quer palpites da Copa do Brasil? Cara, é que meio que a gente já, certo modo, a gente deu os palpites, né? Mas vamos que é mais rápido. Como é que tu recebe, por exemplo, a corneta que foi dada pelo Dourado, né? Que falou que não estava em campo. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Como que está a nossa disputa pelos palpites, Lucão? Refresque minha memória. Você tá ganhando, eu acho que com 3 de vantagem, se eu não me engano. Olha aí. Você acertou... Eu acertei o do Fluminense, você acertou do Corinthians ou você tinha falado que foi... não, você acertou do Flamengo e você acertou do São Paulo. Eu acertei Corinthians, Flamengo e São Paulo. Mas o Corinthians você falou que ia ser... você falou que ia ser vitória do... Verdade, cara. Então, acho que você tá uns 4 jogos na minha frente. Que delícia. Infelizmente. Já sinto o gosto do temaki na minha boca. Nham, nham, nham. Tá, vamos mudar de assunto aí que eu tô começando a ficar triste de novo. Vamos lá. Vamos começar então com o Coringudo, vai. Corinthians e Fluminense no Maracanã. Fluminense e Corinthians, na verdade, né? Eu acho que dá empate. Eu acho que o Fluminense vai levar. 1-0 Fluminense. 2-1 Fluminense. Peraí, eu posso refazer essa? Claro. Então eu vou de Fluminense. 2-1 Flu ou 1-0? Eu acho muito difícil o Fluminense não tomar gol, por mais que seja o Corinthians jogando fora de casa. É. Mas
E eu 2x1, 3x2 ali. Eu acho que o Fluminense ganha de 2x1 e acho que o Flamengo ganha de 2x1 do São Paulo também. Eu acho que o São Paulo perde, mas não faz gol. O que, uns 2x0 pro Flamengo? Se não for mais. Pode acontecer. Pra mim, tem uma disparidade muito grande, clubismo à parte, sabe? Entre o futebol que o Flamengo e o futebol que o São Paulo vem jogando. Beleza, é decisão, mas a gente nunca sabe que São Paulo que vai jogar. E eu não tô falando de escalação, eu tô falando de, tipo, empolgação, qualidade de futebol. A coisa que a gente tem definida é que Jandré e Igor Gomes jogam. Sim. Isso ninguém tira da cabeça do Rogério ou de ninguém. Mas a gente não sabe se, por exemplo, se vai ser um São Paulo que jogou muito bem no Morumbi contra o Palmeiras. A gente não sabe se vai ser o São Paulo que quase foi eliminado pelo Ceará. Não, a gente não sabe o São Paulo que vai aparecer pra gente. A gente sabe que vai ter Morumbi lotado. Quarta-feira, boa parte dos ingressos já foram vendidos. Mas se o São Paulo quiser chegar nessa final, ele tem que sair vivo dessa quarta. É isso. Não tem muito o que fazer. Vamos acompanhar, né? Tomara que eu acerte. Graças a Deus. Bem. A gente tá se conhecendo muito bem. Nosso trio ali da frente tá movimentando muito bem. Graças a Deus. Voltando a Campeonato Brasileiro, Lucão. Outro empate. Teve muito empate nessa rodada. Jesus. Teve 1, 2, 3, 4, 5. Dos 9 jogos que aconteceram, 5 empataram. O Atlético Paranaense empatou com o América Mineiro em 1-1 na Arena da Baixada. Aquele Pablo, abriu o placar. E o Henrique Almeida, o Atlético Paranaense, tomou gosto de tomar gol de bicicleta, fez um golaço no segundo tempo pra empatar o jogo pro América. América que acabou sendo eliminado da Copa do Brasil no meio de semana. E o Atlético Paranaense também, né? Então, empate amargo pros dois, né? Porque o Atlético Paranaense ainda tá no bolo lá em cima. O América teve a chance de encostar, mas não vejo também um ponto fora de casa na Arena da Baixada como tão prejudicial assim não pro time do Wagner Mancini. Você acha que o Atlético Paranaense está começando a decair? Porque os últimos jogos não foram brilhantes, assim. Não que uma possibilidade, sim. Não que o time seja brilhante, mas a gente já viu esses momentos... Já competiu mais. Esses momentos de oscilação do Atlético, até no ano passado, que por mais que tenha sido campeão da Sula, não foi tipo... não vou dizer na bacia das almas, né? Mas foi um jogo que foi bem sofrível pro torcedor do Paranaense, tanto a classificação também para a final da Copa do Brasil. Aí depois não dava para esperar muita coisa, né? Mas o Atlético tem dessas e é aquele negócio, a gente não sabe também qual Atlético que vai aparecer nas próximas semanas. O Atlético agora o foco vai ser a Libertadores, né? Vai. Isso é claro. Tem que eliminar o Palmeiras, né? Tem que combinar isso aí com o Abel Ferreira. Cara, e tem tempo pro Atlético, pelo menos, ele conseguir algo um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. Sim, porque não acho que a estratégia do Felipão contra o Palmeiras será diferente da que ele fez contra o Flamengo. Não, e principalmente fora de casa, né? Isso é a mesma coisa. Palmeiras agora, e Atlético vai ser a mesma coisa. Pelo menos agora tem a questão do sintético, né? Porque realmente não vejo o Felipão, sabe, revolucionando a forma do time dele jogar pra surpreender o Palmeiras. Vai se defender do jeito que der e jogar por 1, 2 bolas ali pra fazer o resultado. Cara, também tem a questão de, tipo, o Atlético esse estilo de jogo já tem um tempo já. Então não acredito que ele consiga mudar muito mesmo. Bom, é o caso do Abel, que a gente vê em cada jogo reação diferente. Teve momentos hoje que teve o Palmeiras sair jogando do Everton lá, jogando com a bola no pé, que era irreconhecível. Eu não esperaria isso do Palmeiras, tipo, nunca. E o América Mineiro também não é um adversário simples. Não acho, pelo menos. Acho que esse time do América Mineiro é muito bem treinado pelo Wagner Mancini. Sim, poderia ter eliminado o São Paulo no meio de semana, por exemplo. Sim. Assim como o Atlético Paranaense, é que o Atlético deixou pra jogar depois que tomou o gol. Mas o Atlético teve suas chances contra o Flamengo. O problema é esse, esperou tomar o gol pra sair pro jogo, aí já era tarde. É aí que tá o porém. Mas resultado ruim, porque o Atlético, se vence, poderia ter encostado ali no G4 de vez, teria até passado
Corinthians, na verdade, estaria ali junto com o Flamengo e perde uma boa oportunidade. E o gol do Henrique Almeida, pra mim, é o gol da rodada. Que golaço. Eu achei... não. Eu ia falar besteira. Eu ia falar que a bicicleta foi mais bonita que a do Pedro, mas eu achei a do Pedro melhor. Mais decisiva, né? O cara meteu aí numa Copa do Brasil com o Atlético fechadinho lá. Difícil. Vou ficar com a do Pedro aí. Mas o time do Wagner Mancini tá se reabilitando no campeonato. Já 31 pontinhos, não perde a 5 jogos. Tá bem aí o senhor América Mineiro. E hoje não fomos, pelas características dos jogadores que tínhamos em campo, não fomos capazes de ter bola. Portanto, passamos a maior parte do tempo a defender. E quando ganhávamos bola acelerávamos, mas eu não posso apontar nada aos jogadores que estiveram em campo, porque eles tentaram de tudo. Vamos falar então de times paulistas, Lucão. Vamos começar com o Corinthians. Foi com o mistão até Fortaleza e perdeu pro Lion, um golaço do Moisés. Garantiu 3 pontinhos do Fortaleza, que não só já deu uma bela afastada da zona de rebaixamento, como também pode colar ali num top 10 na próxima rodada, caso vença. O time do Vojvoda aí voltando a jogar um futebol redondinho e a fazer resultados também no Campeonato Brasileiro. Cara, falei no começo do episódio, já falei alguns episódios atrás, depois que ele mudou o estilo de jogo do Fortaleza naquele primeiro jogo contra o Fluminense, Fortaleza não perdeu, só perdeu aquele jogo pro Fluminense. Eu não lembro de o Fortaleza ter perdido outro jogo, empatou jogos. Não perde desde aquele jogo. Brasileiros são 5 rodadas sem perder, sendo que as últimas 4 ele venceu. Então, vem voltando a ser o Fortaleza que a gente tinha visto, vem jogando bem. Que golaço do Moisés. Nossa, cara. O Moisés joga muita bola. E o Fortaleza mereceu a vitória. Jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians, fora de casa, é bem apático. Tem o apoio da torcida, o Corinthians é bem apático. Criou ali, teve ali suas chances, mas é pouco para esse time do Corinthians. Cara, eu queria destacar um ponto que é o Vera, né? O Fausto. Tava bem, eu não entendi ele ter saído no intervalo. Achei que o Vitor Pereira foi mal nas modificações. Eu achei que ele foi mal na escalação inicial e também mexeu mal, o Vitor Pereira. Sim. Hoje. Eu não acho que ele foi bem. O que ele acertou no meio de semana, ele errou hoje. A gente vai falar de erros a gente já falou de alguns, vamos falar de mais um ainda, que tem o jogo de São Paulo. Mas o Corinthians é muito fraco, né, na criação de jogadas. Realmente foi um resultado atípico do meio da semana, porque chega até a ser tedioso. O Roger Guedes, ele tenta, quando ele joga na ponta, ele tenta alguma coisa de ser incisivo, mas o resto do time é uma preguiça que, é impressionante. O Bambu hoje foi tenebroso. Nossa, tem jogador ali que você vê jogando, chega a dar raiva de uns lances. Lembrando que o Vitor Pereira poupou alguns jogadores por causa do confronto contra o Fluminense no meio de semana. Exatamente. E o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, aproveitou. Bom, boa vitória do Fortaleza. Corinthians, não acredito que vá fugir disso até o fim do ano. Pode sim ganhar seus jogos, mas essa apatia, vamos assim dizer, já meio que se tornou marca do time. Você acha que o Coringão termina no G4 do Brasileiro? Cara, eu acho que tem chance, sinceramente. Porque o Corinthians é um time que não empolga, ele não convence, mas é um time que entrega resultado. Uhum. Então, eu acredito que o Corinthians termine em 4º lugar, mas ele fica dentro do G4. É uma possibilidade. E o Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda, depois que foi eliminado ali da Libertadores, né, já deu um gás a mais, agora fora da Copa do Brasil. Eu acho que é um time que vai crescer muito de produção no Campeonato Brasileiro. Muito mesmo, viu? De verdade. Vai ser difícil bater esse time do Fortaleza. Hoje foi bem superior ao Corinthians. Não foi pouca coisa, não. Claro que o foco do Corinthians com certeza tá na Copa do Brasil, mas Fortaleza jogou muito mais bola. Fortaleza, por exemplo, se vencer a próxima rodada, já pode passar o São Paulo. Que é o time que a gente vai falar agora, Lucão. Porque o Fortaleza está a 2 pontos do São Paulo. O Fortaleza é o 13º. E vai pegar o São Paulo. Não sei nem o que dizer pra você. Eu venho aqui pra entrevista porque eu tenho que vir pra entrevista aqui pra não ficar uma situação delicada, uma situação chata aqui. Mas por mim nem estaria aqui. Não por vocês, mas pela situação. E vai pegar o São Paulo, inclusive, que é o 12º com 29 pontos. São Paulo que perdeu para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro. No jogo que marcou a reestreia do Soteldo, que colocou a partida no bolso, inclusive, e garantiu a vitória pro Santos. São Paulo que amassou o Santos no segundo tempo, mas parou no João Paulo.
Que goleiraço, inclusive o João Paulo, fez umas 4 defesas difíceis ali, mas que primeiro tempo pavoroso do São Paulo, né? Pagou pelo primeiro tempo ruim que fez e pelo adversário ter um goleiro que define jogo. Eu não achei, tipo, tão ruim, já vi primeiro tempo pior de São Paulo, mas volto a falar, tem lances que a gente não sabe o que passa na cabeça dos jogadores, de verdade. Eu queria não falar do Igor Gomes hoje, mas ele errou tudo. Ele acertou um lance que foi aquele lance do cruzamento lá de 3 dele. Cara, ele errou marcando, errou criando jogada, ele acertou acho que 2 ou 3 tabelas ali, beleza. Teve esse lance que eu falei, mas ele deveria ter saído. Pra mim, ele não deveria nem ter sido titular hoje. Ele é uma peça importante, assim, pro elenco. Ele não deveria nem ter, ele deveria ter sido poupado hoje. E até te perguntar sobre isso, porque antes a reclamação do Ceni é que não tinha elenco. Beleza, aí trouxe, eu vou ter que falar, né, Marcos Guilherme, que fez mais uma partida hoje, inclusive o gol sai nas costas dele, erro do Ceni, que acho que escalou mal. Trouxe Marcos Guilherme, trouxe Bustos, trouxe Ferrares, trouxe Galopo, tem 2 partidas que o Galopo nem entra. Não sei se ele, tipo, tá faltando alguma coisa pra se adaptar. Pra mim, não, que das partidas que ele fez, ele jogou mais que o Nestor, por exemplo. Que hoje não entrou também. Não, o Igor Gomes jogou os 90 minutos. Graças a Deus. Cara, de positivo pra mim no São Paulo mesmo foi a estreia do Ferrarese, que eu achei um bom zagueiro. Bom zagueiro, vai ter um pouco de dificuldade ali no contra um, porque ele é tipo, a mudança de direção dele, ele é meio cintura dura. Até porque o cara tem 1,90, né? É difícil você ver um zagueiro alto assim que é mais ágil. Mas não lembro de ter visto, tipo, um lance assim que ele de fato perdeu. Ele não tomou nenhum drible, tava vendo no SofaScore. Quem foi mal hoje foi o Miranda, né? Errou feio no gol do Santos. Foi o que eu falei. Primeiro erra o Marcos Guilherme e depois erra o Miranda. Não foi o Rafinha que errou? Não, foi aquela bola ali era do Marcos Guilherme. O Rafinha era zagueiro hoje, né? Não era lateral. Mas porque, tipo, pra mim, espelhamento era o Soteldo, ele fica na responsa do Rafinha e a subida do lateral é o Marcos Guilherme. Aí, se o Marcos Guilherme, tipo, foi meio que um lance de contra-ataque, ele tava voltando. Talvez ele tenha demorado pra voltar. Beleza, aí até concordo. Normal. Mas não, em questão de voltar pra marcar, cara, tipo, ele é um cara muito limitado, mas bastante limitado. Uma partida razoável pra ruim. Agora, entrou o Reinaldo, mas, cara, que partida detestável. O Wellington também, nada fez hoje. Cara, é difícil falar. O Luciano não tava no melhor dos dias. Por que o Luciano não toca a bola pro Caleri? Eu tava me perguntando isso hoje. Mas hoje, de fato, ele tentou. Ele tentou de tudo no ataque hoje. Só que não era o dia dele. Era o dia do João Paulo hoje. Nicão preguiçoso, Patrick horroroso, meu Deus do céu. O Patrick tava mal hoje. Nossa senhora. E no Santos, o Soteldo, impressionante como ele é acima da média do futebol brasileiro. Jogou sozinho. Ele jogou sozinho. O Leonardo também, que brigou bastante ali com os zagueiros. Sim. E o gol, teve detalhe, o gol que o Lucas Barbosa perdeu, que teria definido o confronto. Eu acho que ele ia perder de qualquer jeito. Você viu que eu falei do Rafinha, o Rafinha faz bem as coberturas, né? Que ele tava ali, o Jandrei saiu, ele era o goleiro, praticamente. Mas esse time do Santos, cara, foi uma partida que eu acho que o São Paulo jogou com força máxima, não perderia, sendo bem sincero. João Paulo fez 4 defesas no segundo tempo, difíceis. Esse time do Santos é muito limitado. E eu tô... O Santos no segundo tempo ficou na dele, tava ganhando, falou, vou esperar o São Paulo aqui. O São Paulo deu poucos contra-ataques, eu fiquei até surpreso com isso, mas é aquilo que você falou. O São Paulo é um time que ele desliga em momentos chaves do jogo e a tomada de decisão é muito ruim no São Paulo. É impressionante o quanto esse time erra na área. O lance do Igor Gomes no primeiro tempo, pelo amor de Deus. Nossa, eu tinha esquecido desse lance do Igor Gomes. Pra mim, a partida dele, tipo, acabou ali. E o gol do Santos sai na sequência. Exato. Era o jogo que, tipo, o Rogério, ele poderia não ter começado com ele, poderia ter tirado ele, e não tirou, e ele não conseguiu fazer mais nada. E eu queria ressaltar dos que entraram, o Bustos entrou, ele entrou razoavelmente bem,
ele não conseguiu pegar na bola, a bola mal chegou nele. Ele teve o lance da cabeçada lá, que ele ajeitou pro Calé. Pablo Maia, eu achei que jogou bem. Achei que entrou muito bem o Pablo Maia. Ele fez mais ou menos o que o Gabriel Neves não faz. O Gabriel Neves não chuta pro gol. Ele, pelo menos, ele chuta. E marcação não é o forte do Gabriel Neves. Não, o negócio dele é saída de bola. E, tipo, não dá pra ele marcar sozinho. O Igor Vinícius, cara, ele entrou bem, hein? Ele tá muito querendo renovar, mano. Nossa, ele já renovou o Igor Vinícius. Então, ele tá muito querendo justificar isso, porque ele tá jogando muito bem. Eu tô até com medo, sendo bem sincero. Reinaldo não quero falar. Reinaldo tava complicado. Pra você ter ideia, a nossa ala esquerda tá tão deprimente que agora com a chegada do Ferrarese, eu pensei em, de fato, usar o Léo de lateral e ala, sendo que ele não sabe, ele não cruza, né? Ele não apoia. Não dá pra saber se ele sabe cruzar de fato. Não, muito mal o Reinaldo. O São Paulo não teve uma partida excelente também coletiva, sabe? Foram mais peças individuais que no segundo tempo conseguiram jogar, até porque o Santos chamou o São Paulo pro jogo. Porque o time do Santos também ele é bem limitado, mas é aquilo, o Santos tem um cara que decide, que é o Soteldo. Os caras do São Paulo que poderiam decidir estavam no banco e entraram no momento difícil da partida. Realmente, pra mim, o empate teria sido justo, mas dado a esses erros tão básicos que o São Paulo tem, assim como foi contra o Atlético Mineiro, é justo que o Santos vença também. Eu acho impressionante, sabe, esses erros que o São Paulo comete, assim, bobos desse jeito. Muito, muito bobos. E é aquilo, né? Quando você enfrenta, por exemplo, Flamengo. São Paulo errar dessa forma contra o Flamengo, amigo, vai tomar uns 3. É fatal. Tomar uns 3, 4 do Flamengo. Então, você precisa ver urgentemente isso. O São Paulo tá a 6 pontos do Z4 e a 7 do G6. Não acho que vai chegar em nenhum dos dois, vai morrer no meio do campeonato. Mas a necessidade de vencer uma das Copas se torna cada vez maior, porque não vai para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É aí que mora o perigo. E o Santos ainda pode ir, porque o Santos tá a 3 pontos do Internacional. É o 8º lugar, 33 pontinhos pro Santos. Dependendo de como terminar as Copas, talvez abra G8 e o Santos possa conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores. Acho que a chance é muito maior do que o São Paulo, por exemplo, de conseguir. Eu concordo. Mas o time do Santos é bem limitado. Isso é fato. Fato. É que hoje o João Paulo tava num dia muito inspirado. Peixão aí que venceu o clássico e tá pertinho da Liberta, Lucão. E amanhã fecha uma rodada. Jogo bom pra tirar um cochilo, hein? Avaí Internacional na ressacada. Seu palpite. O Internacional gosta de complicar. Eu acho que vai dar empate. Eu também acho que empata 1-1. O Bissoli faz de pênalti pro Avaí. Eu ia falar isso. E o Wanderson marca o outro do Internacional. Esse jogo tá carinho de empate. Empate que não tira o Avaí da zona de rebaixamento e também não tira o Inter do 6º lugar. Ficaria ainda atrás do Atlético Paranaense. Mas eu vou assistir esse jogo. Vou assistir, Lucão. Cara, eu tô vendo um vídeo aqui, o sósia do Gustavo Gomes parece o Brunelli, mano. Eu não sabia que tinha sósia de luva de pedreiro. Eu vi ontem, inclusive. Muito Vou bom. te mandar depois. Infelizmente, né? Eu creio que substituição errada. Eu sou consciente do que eu tô falando. Meu treinador mexeu errado. Ele como nosso superior, tem que prestar atenção nas peças que ele vai mexer pra não acontecer essa que aconteceu aqui. Vamos lá, Lucão. Pra gente começar a empacotar mais um episódio, o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo deste campeonato brasileiro. Ayrton Lucas, o calvo da rodada, me surpreendeu mesmo. Beleza, o Dudu jogou bem nessa partida. Teve até o Pita mesmo com 2 gols, mas a partida que ele fez hoje me surpreendeu de fato. Acho que surpreendeu muita gente. Então, pra mim, o prêmio vai pra ele. Destaque negativo, se fosse pela semana, eu ia falar o Jorginho, mas como a gente tá só da rodada, eu acho que o Atlético Mineiro, sistema defensivo ali, mas o Atlético em si que, cara, não tá jogando nada. Não tem ninguém ali que se salva. Eu vou de Dudu como calvo da rodada, jogou muito hoje. E eu tinha pensado em colocar o Atlético Mineiro, mas eu vou variar e vou colocar o Miranda como o destaque negativo da rodada. Muito mal hoje. Muito. Eu não quis falar de São Paulo porque
teve essa questão do Miranda, que eu falei que tem momentos que ele oscila quando de fato não é para oscilar, quando mais precisa dele. Foi assim naquele jogo que o São Paulo tomou a virada contra o Palmeiras. Ele entrou frio, vamos assim dizer, mas falhou. Contra o América também, a gente pode contestar a questão da expulsão, mas ele errou o tempo de bola. O Léo tá indicando que a bola vai ser dele há 10 segundos atrás já, e ele não se mexeu, e hoje o cara era dele. Independente do cruzamento, aquela bola era 100% dele. Então eu concordo contigo nessa questão de destaque negativo. Foi mal demais o senhor Miranda. Num campo desse tamanho, que é uma arapuca. E eu vi que teve gente aí malamada que não gosta dessa frase. É uma arapuca, só que é uma arapuca triplicada. Muito bem, Lucão. Suas considerações finais, seus beijos, seus abraços, seus salves aí. De sempre, né? Agradecer a quem nos escuta aí, quem compartilha o nosso trabalho, a seguir compartilhando. Eu vi um negócio interessante, inclusive, eu tinha visto, de vez em quando eu acompanho o Barolo, né? Quando o São Paulo ganha ou quando tem algum destaque. E ele meio que ele avisou que ia dar uma sumida porque a mulher dele ia operar de um câncer, né? Perfeito. Melhoras, inclusive, para ela. Já teve essa operação, se eu não me engano foi um sucesso, ela está se recuperando, então um abraço especial vai para o Barolo e sua família. Vem participar, Barolo. Vamos falar mal de São Paulo juntos. Ele deve ter ficado muito feliz hoje. E é isso, aquele aviso de sempre, né? Não curtindo aí nosso trabalho, seguindo nas principais plataformas, divulga também, faz a divulgação básica, né? Chega no trampo, fala, escuta isso aqui, põe uma pausa do almoço aí, escuta isso aqui. E já era. É isso que eu tenho pra hoje. Muito bem, Lucão. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia. A galera já sabe, né? Independente aí da plataforma que esteja escutando, compartilhe, deixe like, siga, ajude a divulgar o nosso trabalho aí e o crescimento do podcast. Nos vemos segunda-feira que vem. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.